Deus te abençoe. Escute mais um programa Vencendo Vem Jesus. Acompanhe nossa programação diária aqui neste canal e se inscreva. Aqui você ouve uma palavra poderosa em seu favor. Ouça também os melhores hinos sacros, a revelação de Jesus Cristo, destaques de pregações e participações especiais. A verdadeira sã doutrina pregada nesses últimos dias pela voz do sétimo anjo. Mais informações nas descrições de nossos vídeos. Seu programa já vai começar. Eu busquei no amor de Cristo e achei descanso e paz. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, ele dá motivação ao meu viver, com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei de nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Carta do Apóstolo São Pedro, segunda carta, capítulo 1, começando com o versículo 5. Meus ouvintes, encontramos nesta escritura que Pedro está falando de uma grande fundação. Primeiro é a fé. Segundo, se deve acrescentar virtude à sua fé. E à virtude se deve acrescentar ciência.
E a partir da ciência você tem que acrescentar temperança. E a partir da temperança, paciência. À paciência você acrescenta piedade. E a partir da piedade, você acrescenta amor fraternal, que é bondade fraternal. Então, encontramos esta grande fundação aqui colocada pelo apóstolo São Pedro. Encontramos que o amor, sendo a pedra de coroa, então temos aí 7 coisas importantes. 7 eras da igreja, 7 estrelas das eras da igreja, e isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Agora, meus ouvintes, é isso o que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Cristo edifica a sua igreja em 7 eras da igreja. Exatamente isto. Ele edifica a sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva do Senhor Jesus Cristo. Alguns desta era e alguns daquela outra era e alguns da outra era, e todos juntos dando-lhe forma como a de pirâmide. Como Enoque, que construiu as pirâmides, o que cremos, e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. E tomamos isso agora, meus ouvintes, não como doutrina, mas para entender. Deus se faz perfeito em 3, Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito também em justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Estas 3 etapas da graça. Então, isto vem perfeitas obras de graça. Ele se aperfeiçoa em 3 vindas também. 3 vindas. A primeira vez que ele veio para redimir a sua noiva. E a segunda vez, ele vem para receber a sua noiva. E a terceira vez, no milênio, ele vem com a sua noiva e estabelece na terra o reino milenial. Pois bem, ouvintes, e tudo é aperfeiçoado em 3, e 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7, né? Completado, aperfeiçoado e completado. Deus escreveu 3 Bíblias também. A primeira Bíblia estava no céu, e ela é chamada o Zodíaco. Se você não conhece o livro de Jó, então fica difícil, né, você compreender isso nas Escrituras. Mas você pode observar, porque é Jó quem explica isso. Como ele olhava para cima e dava nome às estrelas, e aquelas, ou melhor, dava nome àquelas coisas no céu. Então você note que no zodíaco, com o que começou? A primeira coisa no zodíaco é a Virgem. A última coisa no zodíaco é o leão. A primeira vinda de Cristo através da Virgem, não foi? A segunda vinda, o leão da tribo de Judá.
Então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. Então, assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassas nisso, no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa, é Deus, Cristo e a pessoa. Agora, mas a pedra angular, ela nunca foi colocada lá, nunca a encontraram. Então você pode notar, vamos tomar o dinheiro americano, $1 americano. Você haverá na nota de $1 americano, no lado esquerdo está o selo americano, uma águia, com as lanças. No segundo lado, esse é chamado de selo dos Estados Unidos. Mas no lado seguinte está a pirâmide, e acima dela um grande olho. E aqui, mais embaixo, diz o grande selo, porque seria o grande selo nesta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação? Sim, vejam bem, é exatamente isso, está vendo? Não importa o que se chegue a fazer, Deus faz isso falar da mesma forma. Ele faz o pecador também falar disso. Ele faz as nações falarem disso. Tudo tem que falar dele, de Jesus, de Deus. Quer você queira crer ou não, aí está mesmo corretamente colocado. Agora, meus ouvintes, notem aqui. Tem um olho nisso, o olho de Deus. E por que esse coroamento não saiu? O selo angular? Porque ele foi rejeitado, o qual foi o Filho de Deus, a pedra de esquina, o selo angular da pirâmide e tudo isto. Pois todos estes sistemas, meus ouvintes, que o homem fez em sua conquista, eles têm de morrer, eles têm de romper em si. É só isso. Não pode ser de outra forma. É exatamente isso. Temos de chegar à unidade, à fraternidade. E aqui o nosso propósito na vida é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixem suas ideias e sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. Isso é a intenção que temos. É aí aonde nós temos nos colocado com uma mensagem especial para o pecador nesse dia em que vivemos, nesta última era que estamos vivendo. Muitos dos nossos irmãos, até no meio aí do evangelho completo, né, grandes organizações, eles não creem que os batistas e metodistas e os luteranos, e esses têm chance. Mas eles podem estar certos, mas eu não concordo com isso. Eu creio que a era aqui, da era luterana, e esta era aqui que foi chamada, eu creio que aqui os luteranos estão aí na era de Sardes, e então depois vem a era de Filadélfia para os metodistas, e então a pentecostal, a era de Laodiceia. Eu creio que essas são eras, e Deus, em cada uma dessas eras, ele pegou um povo eleito. E nisso, como a carta aos Hebreus diz que esses, sem nós, não são aperfeiçoados. Estão vendo? Mas agora a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar na era pentecostal. Agora note, todas estas coisas que o apóstolo São Pedro escreveu aqui, nestes versículos 6 e 7, dizem aqui a você, né, trazidas aí pela sua fé. Isso é primeiro.
fé vem o primeiro degrau nesta pirâmide. Digo que as pessoas afirmam ter estas virtudes, sem mesmo terem nascido de novo. Eu creio, temos feito esta observação grosseira aqui, é como um pássaro preto tentando pôr penas de pavão em si mesmo para tornar-se pavão, quando não é. Ele não conseguirá fazê-lo simplesmente pelo fato de injetar penas de pavão. Não tem como. Tem de ser pena natural, que cresça dali, que saia de dentro dele, não importa. Saindo dele será ele mesmo, mas se injetar de outro, aquilo não saiu de dentro. O interior dele tem de empurrar aquela pena para fora. E no caso de um pássaro preto, empurra sempre uma pena preta. Então, injetar coisas aqui e ali, através de um credo religioso, não vai passar de hipocrisia. Tem que vir de dentro para fora. Observe bem isso. Tem que crescer de dentro. É desta forma. Tem de ser pena natural que cresça dele. O interior dele tem de empurrar aquela pena para fora. Se é aquilo, então sai aquilo. Sei que por muitos somos acusados de ser assim um tanto rigorosos com nossas irmãs quanto a usarem cabelo curto, manicure no rosto todo e coisas mais. Mas sempre o profeta também foi acusado de ser rigoroso com as irmãs. Não é que ele tinha lá alguma coisa contra isso. Eu não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim, não. Não é essa a nossa atitude. Mas é isto aqui, quando ela põe tanta artificialidade por fora, ela mostra que ela tem muita artificialidade por dentro. Veja, onde deveria estar cheio de Cristo. Porque o lado de fora, meus ouvintes, sempre expressa o que está do lado de dentro. Não é assim que diz a Escritura? Por seus frutos os conhecereis. Se conhece pelos frutos, os frutos saem de dentro daquela árvore. Você está vendo? E onde Cristo deve estar? Aí dentro, e zelar, né? E zelar das coisas por outras coisas, em vez de tanta pompa artificial. Por quê? Você sabe, pálpebras verdes, umas pinturas, umas coisas esquisitas, exageradas, não com aparência humana. Aquilo não dá uma aparência humana. Todo esse tipo de coisa. Aparência com isso, de humanos, não pode ser. Eu simplesmente não aceito isso. E creio que a Bíblia também não. Eu gosto de ser justamente o que somos. Quero ser o que sou. Você deve ser o que você, na verdade, é. Notem agora. Se ela não tiver, por exemplo, unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, se ela não tiver dentes e precisa deles, não tiver braço, precisa de um, não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas, isso aí é diferente. Você colocar isso. Mas quando você arranca os seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente não são claros como deveriam ser, então você agiu errado. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui e o pinta de preto só porque você agiu errado. De princípio é isso. Sim, eu acho que sim. Mas a coisa principal, ouvintes, é o seguinte: não há escritura para isso. Só quanto a cortar o cabelo para as mulheres há. Há escritura para isso, tem bastante disso, de maneira que queremos altamente assegurar que isso é certo. Tem algumas destas coisas que você talvez discorde muitíssimo delas.
assim que se houver, é justamente como a gente sempre diz, né? Com respeito a comer aí o frango frito. Quando você encontra o osso, você não joga o frango todo, o resto todo fora, por causa que encontrou um pedacinho de osso lá. Você simplesmente joga o osso fora, não é? De modo que sempre faça isso. Se estivesse comendo uma torta de cereja e encontrasse uma semente, você não jogaria a torta fora por causa de uma semente lá. Simplesmente jogaria aquela semente fora. Por isso, que faça a mesma coisa ao escutar isso que estamos anunciando, falando, ensinando, transmitindo através deste programa. Observe bem. O motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Eu creio que o batismo é ensinado e simplesmente diz assim, o batismo, mas como se diria, né? Quando se toca de olhar uma coisa natural para ver, para encontrar uma explicação para o espiritual, no caso de você chegar a um automóvel. Então, o automóvel tem de haver bobinas nele, platinados. Platinado hoje? Nos carros mais velhos aí, antigos, ele continua sendo carro com platinado, né? O outro tem a injeção, né? E tal, válvulas e tudo mais, que constitui um automóvel. É composto de um punhado de componentes. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, ouvintes, isso tem muita coisa que acompanha isso. Está vendo? Tem muita coisa que acompanha. E eis o que eu penso, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui, tem vindo, está na terra, tem que estar morando em alguém, vivendo em alguém. O apóstolo Pedro diz, primeiro fé. Observe bem agora, vamos ensinar isto aqui uns momentos, se o tempo permite. Fé agora é o primeiro. Acrescente à sua fé virtude, à sua virtude ciência, à sua ciência temperança, à sua temperança paciência, à sua paciência piedade, à sua piedade amor fraternal, bondade fraternal, e então amor. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor. Não é isso verdade? Deus é amor. Agora, então, disto aqui, trazendo isto para as 7 eras da igreja, Deus está edificando em 7 eras de igreja uma noiva para Cristo, através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas estas virgens despertam, certo? Elas despertaram, as virgens de Éfeso, elas serão despertadas de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Você notou isso? Foi na 7ª era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui, está vendo? Pois nisto, no decorrer dos anos, ele tem edificado uma noiva, feito uma noiva para nascer, gerado uma noiva na terra para Cristo. E da mesma maneira que ele gera esta noiva, ele tem gerado indivíduos. É isto que estamos tratando agora com você, como indivíduo. Não é como uma grande igreja, como um movimento, como uma religião, como um sistema, mas como indivíduo. Você precisa disto na sua vida, destas virtudes, destes degraus todos, destas coisas anunciadas e ensinadas pelo apóstolo São Pedro. Abra seu coração, receba estas verdades na sua alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.